A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma leitura diária. Estarei lendo a partir de Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. E viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não me permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Então me disse o anjo de Deus, em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Senhor Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia e disseram-lhe: há que ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tu o que Deus te tem dito. Então lhe levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e arrara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou Labão também com seus irmãos na sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim, e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugistes ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa?
Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal? Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó nem mal, nem bem. Agora, se te queiras ir embora, porquanto tenho saudades de voltar à casa de seu pai, por que frustraste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebataria as tuas filhas? Como quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos que é teu do que está comigo e torna-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e se assentaram-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ele disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-nos aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. 20 anos eu tive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, furtava de dia, e o furtado de noite da minha mão o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o meu trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galeede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês que é meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos meus filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó aos seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Salduta. Porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. E por isso se chamou seu nome Galeede. Mispa, porquanto disse: Atende, ó Senhor, entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligirem as minhas filhas e se tornarem mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atente a Deus, é testemunho entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui
esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. Ó Deus, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas. E abençoou-os e partiu, e voltou Labão para o seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da face a Esaú, seu irmão, a terra de Sei, território de Edom. E ordenou-lhe, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que me ache graça aos teus olhos. E foi os mensageiros que tornaram. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, a outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todos os beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque temo para que porventura não venha e me fira, e a minha mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, porque pela multidão não se pode contar. E passou ali a noite, e tomou do que veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-o na mão do seu servo, cada rebanho à parte, e disse ao seu servo: Passai diante da minha face, e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: Eu aplacarei com um presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, e porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jacobe e luta com um anjo. E levantou-se daquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val
de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-os ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nevo encolhido que está na juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nevo encolhido. Capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos de Leia e Raquel e as duas servas, e pôs a serva e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. E depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes que estão contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente me tem dado ao teu servo. Então chegaram a serva, elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tem achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são terros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. E se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue meu senhor em Sei. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Sei. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar.
E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém, meus irmãos, fiquem todos na paz. Até a próxima.